Então, bom dia a todos. Hoje é dia 26 de novembro, sexta-feira. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, do turno da manhã. E o tema de hoje é crimes contra a família. Nós temos um título específico na parte geral do Código Penal que trata desses tipos de delitos. Esse título está dividido em 4 capítulos, nós veremos aí ao longo da aula, que, de certa maneira, delimitam com um pouco mais de especificidade alguns bens jurídicos que merecem a proteção penal. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, já que vamos falar de crimes contra a família, tem 2 aspectos muito importantes. Quando a gente fala de família, nós temos uma disciplina de direito civil que é direito de família, ou seja, está muito relacionado ao direito civil. Então, nós vamos precisar sempre recorrer a outras normas que não as penais para poder entender um pouco melhor os crimes previstos no nosso Código. E uma segunda questão, acaba que a família evoluiu demais. Para aquela previsão de família que havia em 1940 e para a previsão que hoje nós deveríamos ter para a família do século 21, início aí 2020, mudaram-se muitas coisas, E aí a gente acha que precisa ter isso em consideração, Será que os crimes previstos em 1940, eles se ajustam à atual realidade? Será que nós temos que interpretá-los de uma maneira um pouco diferente? Porque qual que é a grande questão? Quando o Código Penal foi editado em 1940, o conceito de família que tinha lá era o seguinte, era a família heterossexual, matrimonializada, patriarcal, hierarquizada e patrimonializada. O que isso significa? Não havia um reconhecimento de relações homoafetivas, Era homem, mulher e ponto final, só isso constituía a família. Outra questão, a família só se formava pelo matrimônio. E no início, até 1967, quando veio a lei do divórcio, esse matrimônio era indissolúvel, só nos casos assim, de anulação de casamento. Mas assim, não tinha formas de se separar, de se pôr fim a esse matrimônio. Uma vez casado, era aquele negócio, para a vida eterna. Outra questão também importante, era uma família essencialmente patriarcal. Ou seja, a própria nomenclatura do Código, em alguns aspectos, fala assim, em pátrio poder, A gente estava vendo crimes contra a dignidade sexual. E aí ela falava, lá em 1940, que os crimes seriam de ação pública incondicionada se fossem cometidos com abuso do pátrio poder, porque era patriarcal. Hoje a gente procura falar em poder parental, dos parentes, do pai e da mãe igualmente, mas no passado sempre era o patriarca, o pater familias, o pai da família, que era a figura principal. E isso mostrava que era uma família hierarquizada, O homem no patamar superior, a mulher lá cuidando da vida doméstica e os filhos devendo obediência a ele. E, no fim, também era uma família essencialmente patrimonializada, ou seja, quem era responsável pelo sustento da família era o patriarca, ele que tinha bens, ele que tinha dinheiro, ele que cuidava das finanças da família, e dessa maneira ele que controlava como a família deveria funcionar. Eu fico pensando hoje em dia, gente, mudou muita coisa. Hoje o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva. Você pode no cartório registrar como se casado fosse essa união. Hoje as famílias se formam não mais pelo matrimônio, Nós temos a união estável, nós temos, independente de união estável, assim, formalizada, nós temos pessoas que, por laços afetivos, começam a viver, ter uma vida em comum. O pai já não é mais o dono da família, o homem, o varão. Se a gente for ver até atualmente o que acontece, nessa distribuição de bolsas famílias, já tem estudos que falam assim que normalmente são as mulheres que são as responsáveis pelo sustento e por gerir essa família. A hierarquia hoje, cada vez menor, vai depender, acho que, do machismo que vigora num país ou no outro, numa região ou outra do Brasil, mas a tendência é que haja mais igualdade entre homens e mulheres, e a família pode existir independentemente de patrimônio.
Então, assim, muitas mudanças ocorreram nesse período. E a grande questão é, isso aí interferiu no nosso Código Penal? O que vocês acham? Será que vamos ter, se vocês conseguiram lá dar uma olhadinha nos casos aí propostos, conseguiram ler o Código Penal, será que tem coisa lá que está desatualizada, que perdeu o sentido? Vocês se lembram de algo assim? Coisa que tem que ser vista sob novo olhar? Um detalhe, por exemplo, no passado, havia filhos legítimos e ilegítimos. Qual que era a diferença? Filhos ilegítimos eram aqueles tidos fora do casamento. Ou seja, não havia um casamento, né? O homem engravidou a mulher, pronto, nasceu um filho. Às vezes poderia ser até uma relação única, mas às vezes era uma amante, né? Era uma outra família que ele tinha. Né? E aí eles eram considerados como os filhos ilegítimos, ou seja, eles tinham menos direitos do que os filhos nascidos dentro do matrimônio. Por isso que o matrimônio, essa família era matrimonializada. Era o matrimônio, o casamento que gerava efeitos. Isso aí acabou. Hoje, filho é filho, né? Independentemente se foi de um relacionamento, de uma união estável, de um casamento, de um caso passageiro, pouco importa. Então, assim, muita coisa mudou. Vocês chegaram a perceber alguma mudança, assim? Algo chamou a atenção de vocês? O Haddad, eu confesso que eu esqueci de fazer esse estudo dirigido, então não vou conseguir participar hoje. Tá, Professor, não. Oi. uma coisa que me chamou a atenção, até mesmo, acho que foi até antes de começar essa aula, eu folheando o código, achei aquele crime de fingir o casamento para Sim. obter, no caso, eu acho que na época do código foi para obter a virgindade da mulher, né? Falar, não, a gente está casado, pode ficar tranquila, você não vai cair em desonra. Eu acho que hoje em dia, acho um pouco, não sei, né? Não, é o artigo. Até porque hoje em dia a gente tem a união estável, então mesmo que você finja que está casado com a pessoa, união estável. Exatamente. Nós temos o artigo 239, deve ser esse que você está se referindo, né? Simulação de casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Realmente eu falo assim, gente, quem que vai hoje, acho que fingir um casamento para tentar enganar outro? E é o que isso? Para talvez, sei lá, tem essa questão, ocultar uma virgindade, ou então ocultar uma gravidez. Não, vamos, né, tentar fazer um casamento, não sei qual que é o fundamento. Mas hoje, assim, se realmente as pessoas vivem em comum, já está caracterizado união estável, né? Não precisa nem de nenhuma cerimônia para poder celebrar isso, para poder comprovar isso, né? Então, assim, eu acho que dificilmente se vocês fizerem uma pesquisa jurisprudencial, vocês vão encontrar esse crime do 239 em algum tribunal sendo julgado aí em data recente. Então, assim, esse é talvez, das várias situações que já foram, assim, resolvidas, né? Por exemplo, o adultério. O adultério, não sei se, né, se vocês já ouviram falar desse crime, era no artigo 240 do Código Penal, mas ele foi revogado em 2005. E qual que era a característica do adultério, né? O que ele significava? Era você ter conjunção carnal na constância do casamento com uma terceira pessoa. O grande problema do adultério era o seguinte: para se provar a sua consumação, você tinha que pegar em flagrante a pessoa tendo a relação sexual com o amante. E isso era uma coisa dificílima, né? Para comprovar isso, às vezes você até desconfiava, podia pegar, por exemplo, um telefonema, uma carta de amor, tal, mas assim, uma relação, uma conjunção, uma relação sexual em curso. Então, assim, era um crime que, além de hoje em dia, né, esses laços aí talvez estarem mais soltos, mais frágeis, acaba que a prova do crime era quase que impossível. Então, assim, foi um delito que em 2005 foi revogado. O legislador chegou e falou assim, não vamos mais punir o adultério, não. E talvez também isso, às vezes as pessoas estão cometendo adultério, já se tornou uma prática assim tão frequente, mas que não vale a pena envolver o direito penal nisso, né? Isso aí que se resolva aí
ou com direito civil, ou mesmo sem o direito, né? As pessoas que cuidem das suas relações sociais. Então, assim, muita coisa mudou. Haddad. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gilson. Mas aí, nesse caso, o adultério, ele foi na prática, pelo menos no âmbito do direito penal, substituído por algum outro, ou acabou que isso simplesmente não é mais punido? E como é que fica a família, ou, né, vamos supor que o adultério esteja sendo cometido pelo homem, como é que fica a mulher, né, a esposa dele nisso? Não, aí o que acontece? O crime, havia um crime, né? Então, assim, a pessoa, ela pode... Pessoal, sempre que se pratique um ato que seja ilícito, em tese pode ter 3 responsabilidades, dependendo até mais, assim, mas assim, vai ter uma responsabilidade civil, que é talvez pagar uma indenização, vai ter uma responsabilidade penal, que é responder por um crime ou uma contravenção, e dependendo, assim, se for um funcionário público que cometeu um crime, vai ter uma responsabilidade administrativa. Então, eu já acho que, não sei se eu já mencionei, imagine, alguém trabalha no Tribunal de Justiça, começa a se apropriar de valores do tribunal. Ele tem a responsabilidade civil de ter que devolver para o tribunal, indenizar o tribunal o prejuízo causado. Ele vai responder penalmente pelo crime cometido e ele vai responder administrativamente. Ele pode ser perder o emprego, ser demitido, ter uma suspensão, etc. Então, assim, vamos sempre pensar nisso. Um ato ilícito pode ter várias consequências e o adultério era um deles. Então, o que pode acontecer? O adultério pode ensejar uma indenização, talvez, ao cônjuge que foi enganado. Ele pode chegar assim, não, aqui, ó, eu investi muito no casamento, eu me senti assim, traído com essa situação, não sei o quê, tal, eu quero uma indenização por danos morais. E ele poderia também ser punido criminalmente. A questão é que o Código Penal, uma lei expressamente revogou esse crime, então a punição criminal acabou. Mas persiste, então, hoje em dia, a reparação civil. Então, assim, a família, né, a pessoa que foi enganada, ela poderia, em tese, né, ajuizar uma ação civil de reparação do dano para solicitar, né, o ressarcimento, a reparação aí do mal que foi causado a ela. Então, essa que é a resposta que o direito daria atualmente. Entendi, ok. Parece ser a mais adequada mesmo, porque não sei se criminalizar isso, não sei até onde que resolve isso, não. É aquela questão também, gente, e nós veremos... Vocês lembram lá na dignidade sexual que eu falava de passado, presente e futuro, né, do projeto do novo código e tal. Esse projeto do novo código, né, que eu acho que não vai ser aprovado, ele simplesmente excluiu os crimes contra a família. Não faz mais parte lá do código, ou seja, o legislador chegou assim, ó, essas questões familiares aí não dizem mais respeito ao direito penal. Então, é coisa aí que está realmente assim, julgando para outros ramos de direito, ou mesmo para fora do direito, a solução desses problemas. Diga, Mariana. Duas coisas me chamaram a atenção. O primeiro foi o artigo 247, inciso 4, que fala de permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda, mendigue ou sirva de mendigo para excitar a comiseração pública. Parece meio em desacordo com a nossa realidade social, né? Me chamou a atenção esse dispositivo. E também, outra mais uma curiosidade, o artigo 249 fala em subtração de incapazes. Me chamou a atenção, assim, a palavra subtração e uma pessoa na frente, não uma coisa ou um objeto. Achei curioso isso também. Aqui, ó, o 247. Isso aí é o tal negócio, né, pessoal? Igual eu falei para vocês, a lei penal, somente uma lei penal revoga outra lei penal. Então, assim, né, a questão do adultério, enquanto ele vigorou, em tese, poderia alguém ser processado criminalmente por isso. Muito embora, né, a prática, ninguém mais mexia com isso. Igual, por exemplo, esse 247. A gente vê isso aí com certa frequência, não? Menores de 18 anos, às vezes são obrigados a sair de casa, a mendigar, pedir, né, dinheiro, esmolas, para poder depois levar para a família, levar para alguém, assim. E isso é crime. Né? Mas, assim, acho que a situação está tão disseminada, tá tão, assim, as pessoas ficam tão indiferentes a isso, que é uma questão que mais acho que não chega aos tribunais.
né? Eu confesso assim, é até possível que talvez numa vara da infância e da juventude, uma questão que surja lá, se apure e tal, mas se a gente olhar a jurisprudência, né, como o crime tem uma punição muito branda, às vezes é coisa que vai lá para o juizado especial, fazem um acordo, resolve por ali mesmo, entendeu? Mas você praticamente não encontra nada a respeito disso nos tribunais, né? E aí, por isso que eu falo, talvez seja um indicador de que seja um crime que está sendo pouco apurado, né? E essa do subtração de incapazes, sim, né? Muitas vezes, realmente, subtração, se a gente for lá olhar o capítulo, o título dos crimes contra o patrimônio, talvez o que a gente mais acha lá é subtrair, né? E subtrair patrimônio, né? Coisa alheia. E aqui foi utilizado no sentido de uma pessoa. Mas talvez isso, né? É a perspectiva que tinha naquela época, né? É o crime que, igual eu falei aqui, ó, dos crimes contra o pátrio poder, ou seja, o poder do pai, do pater família, né? Talvez o incapaz, o menor, tudo, nem sujeito de direito exatamente fosse. Então, ele era tratado assim, mais como, né, não digo uma coisa, né, mas assim, não talvez como hoje o Estatuto da Criança e Adolescente trata, né, as crianças e os adolescentes. Então, realmente, a linguagem, às vezes, pode ser um pouco fora do padrão dos nossos dias. Vamos em frente, então, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês a apresentação para a gente ir discutindo, ainda que não tenha tido tempo. O ideal, como eu disse, é que vocês, né, tentem sempre dar uma olhadinha aí nos casos, consultem o código para poder qualificar aqui o nosso debate. Mas ainda que não tenham visto, dá para a gente discutir aqui, trazendo algumas considerações. Vamos lá. Professor. Oi. Bom dia. Bom dia, Simon. O senhor podia falar rapidinho para a gente a diferença entre abolitio crimes e do excetudo? Tá, assim? Isso, eu nem deveria ter trazido essas coisas para cá, né? A gente fica falando latim assim, mas o que é? O abolitio criminis é isso. A lei penal posterior revoga a anterior. Então, houve uma lei expressa falando, ó, isso aqui deixou de ser crime. Pronto. Agora, o desuetudo que eu falei, e que não tem aplicação no direito penal, é quando aquele crime deixa de ser apurado. Não se apura mais a prática dele, não se processa, nada disso, né? Então, tipo assim, o crime está lá latente, ele existe, mas ninguém o acorda, ele fica adormecido. Esse caso da mendicância aí, acho que é um grande exemplo, né? A gente vê essas situações ocorrendo corriqueiramente, mas, a princípio, não tem uma polícia, né, que está aí prendendo as pessoas que exploram essas crianças e tal. E eu, como eu disse, né, acho que esse aqui, ó, Sarmento, esse caso aqui, ó, ato obsceno, é um crime que talvez esteja meio em desuetudo. Se ele não estiver, né, é o artigo 234, né, do Código Penal, pelo menos aquele que é o 233, pelo menos o 234, ele acho que com certeza. É o escrito ou objeto obsceno, né? Professor, eu não entendi nem o teor dele, porque se for o que eu acho que então muita gente incorre nesse crime. Exatamente, incorre, mas o que acontece? Acho que os tempos mudaram, o pessoal está mais assim... Aliás, nós estamos muito intolerantes hoje em dia, mas, né, a moral atual está aceitando mais essas situações. Então, por exemplo, nesse escrito objeto obsceno, comete o crime quem vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos nesse artigo. Que objetos que são esses? São desenhos, pinturas, escritos, estampas, objetos obscenos. Então, assim, você vender uma revista, né, que tenha objetos obscenos é crime. Não tem muito sentido, né? Quase nenhum. Em 1940, pessoal, poderia fazer algum sentido, né? Jornais que eram vendidos na época, provavelmente não havia jornais com vendas de pessoas nuas, etc. Tal, né? Isso aí devia ser uma coisa muito clandestina, há 80 anos. Né? Hoje em dia não tem nenhum sentido. Então, assim, houve abolício crimes? Não houve nenhuma lei que revogou o artigo 234. Mas houve um certo desuetudo? Sim, está adormecido. Se alguém quiser criar caso e falar, não, está fazendo isso, incorrendo num crime do Código Penal, em tese, a infração ocorreu. Haddad. Oi.
Uma pergunta rápida. Com relação a essas considerações que você fez sobre o abolitio criminis e o desuetudo, que teoricamente eles não são aplicáveis ao direito... Não, desculpa, o desuetudo não é aplicado ao direito penal, teoricamente, que na prática acaba sendo, na verdade, né, a gente vem conversando sobre isso, eu quero dizer que, teoricamente, é o seguinte, né, quem quiser, né, começar uma ação com relação a qualquer um desses artigos vai poder começar, porque o crime existe, né, vamos assim dizer. A princípio, sim. Pois é, mas eu quero dizer, mas me chama a atenção, você falou assim, no direito penal. Por quê? Nos outros ramos do direito, adota-se oficialmente a possibilidade de um artigo, né, um artigo dentro de uma lei não ser mais utilizado por causa de costume? Não, o que pode acontecer? Ô, Soares, eu estou falando o seguinte, porque teoricamente isso... teoricamente seria para tudo, na verdade, né? Igual, por exemplo, no Código Civil, né? O Código Civil de 1916 previa uma causa de anulação de casamento o seguinte: se o homem descobrisse em 10 dias após o casamento que a mulher não era virgem. Então, assim, havia essa previsão. E aí a questão é a seguinte: mas se aplicava isso, os tribunais já não estavam mais aplicando. Né? Mas eu confesso que acho que nesse caso houve até julgados falando, não admitindo, mas acho que falar, em tese, acho que qualquer ramo do direito, né, que tenha leis específicas, né, eu falo assim, o direito internacional, às vezes tem um costume internacional. O costume internacional ele tem força de lei, é diferente. Mas no âmbito doméstico, no âmbito interno, né, direito civil, direito processual civil, direito penal, em tese, realmente, o desuetudo não tem muita aplicação. Talvez o empresarial, comercial, né? Sim, possivelmente. Igual, por exemplo, no tributário. O tributário ele é muito similar ao direito penal, né? Tipo assim, é tudo com reserva de lei, tudo tem que estar previsto em lei, então, provavelmente, também não tem aplicação. Eu foquei muito aqui na área penal, que é objeto, né, da disciplina, mas se você for pensar bem, eu acho que a gente pode estender um pouco isso aí para boa parte dos outros ramos do direito. A exceção, talvez, do empresarial, do direito internacional, entendeu? Ok. Professor, só fazer um esclarecimento, porque eu vi que o senhor falou muito sobre doecetudo e abolitio criminis. Aquela hora que eu fiz a pergunta, eu tinha acabado de entrar. Então, não... Isso foi um negócio que a gente discutiu no grupo esses dias, um grupo meio particular da gente, aí eu fiquei com essa dúvida. Mas eu vi que já foi bem falado aqui na aula. E aí tem uma outra questão, pessoal. Eu já mencionei aqui, né, o princípio da adequação social. Uma forma que se tem encontrado para meio que reconhecer essa desuetudo é a aplicação do princípio da adequação social. Ele é um princípio, eu falo assim, né, uma causa supralegal, não tem previsão legal disso, mas a jurisprudência, a doutrina, às vezes o utiliza. Então, chega e fala assim, não se pode reconhecer como crime aquilo que a sociedade reputa como correto. O exemplo que eu dei aqui, que talvez se aplique, era aquele aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território. Tem sentido aquilo ser crime hoje? Eu poderia falar, não, gente, é um desuetudo, ninguém mais está sendo punido por tirar um trabalhador de Belo Horizonte e levar lá para Carajás para trabalhar na Vale. Né? É o desuetudo. Mas, na verdade, acho que o desuetudo moderno, a justificativa seria hoje a adequação social. Não, pelo princípio da adequação social, perdeu o sentido essa incriminação. Então, talvez, assim, para resolver a questão, poderia se argumentar isso. Né? Aqui, o adultério, tal, não, pela adequação social, não é que a sociedade reputa como correto, né? Mas, assim, está mais tolerado. E aí uma correção. Eu acho que a adequação social não se aplicaria ao adultério. Na verdade, é o seguinte, a adequação social é, tipo assim, para aquelas situações em que a sociedade atualmente reputa como correto, adequada àquela situação, não tem sentido criminalizar. O adultério, tipo assim, acho que ninguém reputa como adequado, como correto. Né? Embora possa pensar o seguinte, não vale a pena usar o direito penal para punir. Então, assim, a gente pode pensar algumas situações aí que se enquadrem nisso, entendeu? Mas, assim, seria talvez uma forma de tentar resolver aí essa questão. Vamos avançar para o problema, pessoal? Né? Esse caso aí, né, esse Gerald Thomas, né, como é que ele chama, gente? É um diretor de arte, né?
Ele teve uma peça lá no Teatro Municipal, e aí ele foi vaiado no final da peça, no Teatro Municipal no Rio de Janeiro, uma peça à noite. Ele foi vaiado, né? Acho que não gostaram da peça que ele montou. Ele subiu no palco, simulou que estava se masturbando, fez o famoso bunda lelé, exibiu as nádegas lá para todo mundo, e aí, em decorrência disso, foi processado por ato obsceno. O ato obsceno, pessoal, ele está previsto no artigo 233 do Código, né? Se a gente verificar lá, aqui, ó, a pena é pequena, 3 meses a 1 ano. Isso significa o quê? Significa que vai ser processado no juizado especial, ou seja, infração de menor potencial ofensivo. E a questão que eu pergunto é o seguinte: ele realmente praticou um ato obsceno? Professor, para mim na reportagem não ficou claro, mas essa peça era tipo assim, você tinha que reservar seu ingresso, porque para mim Sim. tipo assim, se você meio que quis estar lá, não é público, né? Mas se for uma coisa que qualquer um que quisesse entrar podia entrar, aí eu não sei, na reportagem para mim não ficou claro isso, né? Não, acaba que era... Até que ele vai falar mal do Rio de Janeiro. Na realidade, ele vendia ingressos. A pessoa tinha que comprar ingresso para poder entrar no Teatro Municipal e assistir. Isso aí, então, vai ter influência no resultado, se houve ou não a prática de um crime? Então, eu acho que não era um lugar público, ou aberto, exposto assim ao público. É só para quem queria estar lá. Sim. Posso falar um negócio? Pode, claro. Com relação a isso que a Maria Alice falou, eu vejo assim, que o que vai depender não é se as pessoas compraram o ingresso para ir lá, né? Eu acho que o que vai depender é a apresentação para a qual elas compraram o ingresso, porque se for já de cara uma apresentação mais com esse teor assim, mais obsceno, aí tudo bem, a pessoa já estava esperando que isso podia acontecer, mas se dependendo da apresentação, se for uma coisa diferente disso, não obscena, né? Aí ninguém estava esperando que isso pudesse acontecer, entendeu? Eu não vou para uma apresentação para ver uma cena dessa. Haddad. Oi. Posso falar? Desculpa. Não, pode. Pode falar, por favor. É uma coisa que me chamou a atenção na reportagem, que me deixou uma dúvida, foi que o advogado dele fala que naquele momento no teatro, a atitude dele não teve uma expressão totalmente sexual, não teve essa conotação. Para o enquadramento nesse artigo, você precisa ter a comprovação expressa da conotação sexual da atitude da pessoa ou basta a atitude dela? Porque, para mim, é meio obsceno, mas precisa desse fator conotação sexual na intenção da pessoa? Eu ia comentar exatamente isso, Haddad. Eu acho que o ato obsceno, eu acho que ele pressupõe uma certa agressão ao quem está assistindo, uma certa agressão em termos sexuais, assim, associado a um conteúdo sexual. E eu, particularmente, acho que o que ele fez, e no contexto que ele fez, ninguém se sentiu... A pergunta é a seguinte: alguém se sentiu agredido ali? Eu acho que, como regra, não. Eu acho que a questão é o seguinte, acho que vocês estão no ponto. Tem que ser um ato, né? Quando se fala em ato obsceno, é aquele ato que realmente tem uma conotação sexual. Tanto é que está incluído nos crimes, né? Eram os crimes contra os costumes, hoje são crimes contra a dignidade sexual, né? E a questão é a seguinte: a pessoa precisa ter a intenção, o dolo de praticar um ato obsceno. O que pode acontecer é o seguinte: a pessoa acha que está praticando um ato normal, mas quem está vendo reputa o obsceno, né? Quem que vai julgar isso? Eu chego e falo assim: não, eu estou acostumado aqui, eu ando nu na minha casa perfeitamente, toda a minha família, eu sou adepto do nudismo. Aí ele sai na rua assim, vai numa mercearia e fala: peraí, isso aí é um ato obsceno, né? Quem que vai fazer o julgamento desse valor?
Então, assim, a questão é óbvia, né? A pessoa precisa ter a intenção de praticar um ato obsceno. Mas o que é o ato obsceno que gera a grande dúvida, né? Se pode variar o seu conceito, né? O que é o ato obsceno? É um elemento normativo do tipo penal. Todo elemento normativo exige um juízo de valoração. Então, assim, quem vai julgar aquilo vai ter que valorar. É ou não obsceno? Então, aí surge a grande discussão. Vamos pensar o seguinte, também a Maria Alice tinha falado aí, o lugar não era aberto ao público, tinha ingressos. Eu acho, na verdade, que é o seguinte, era um lugar público, né? A questão é que o acesso ao local precisava de alguns requisitos. Você tinha que desembolsar dinheiro para poder acessá-lo. Mas qualquer pessoa que o desembolsasse poderia frequentar. Então, assim, não era um local privado, né? Talvez eles estão querendo proteger o que, se você faz isso dentro da sua casa, dentro do seu lar, num grupo restrito de pessoas próximas, não é lugar aberto ou exposto ao público. Acho que, por exceção, o resto seria, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, assim, a gente até fala que não tinha testemunhas, né? Que não conseguiram testemunhas. Então, eu acho que entrou nesse fator aí. Acho que as pessoas não se sentiram agredidas com a atitude dele. Isso. Aí acho que talvez o grande cerne da questão é isso. Foi ou não um ato obsceno? Se as pessoas não se sentiram ofendidas, velho. Aí outra coisa, o Luca falou, não, mas as pessoas foram lá para ver, talvez, peça de cunho, né, adulto e tal. Mas, assim, também eu acho que tem essa pequena diferenciação. A peça, nem sei se tinha um cunho adulto. Ele estava lá reproduzindo, acho que uma tragédia grega, não sei. Mas, assim, no final da peça que ele praticou esses atos aí que não tinha nada a ver com o contexto da peça. Eu acho que realmente seria diferente se você vai numa peça que você sabe que tem lá nudez o tempo todo. Aí depois você vai chegar e falar assim, não, houve prática de ato obsceno. Não, mas peraí, desde o início você já sabia. Ele meio que surpreendeu o público, né, com os atos que ele praticou ao final. E aí, a peça era Tristão e Isolda. Isso, Tristão e Isolda, perfeito, é isso mesmo. Boa, Sarmento. Pessoal, e assim, né, o que aconteceu? Para vocês verem que não é uma questão simples de se avaliar, né, parece que é simples, né, mas assim, gera controvérsias. Chegou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que resolveu a questão desses termos. Dê uma olhadinha aí. Em resumo, assim, o relator aí, acho que desse processo foi o Gilmar Mendes, né, o voto vitorioso. No voto lá, o que ele falou? Ele falou aqui, isso aí era um local à noite, né, um teatro municipal que é frequentado aí por gente de classe média alta, o ingresso lá não é barato, pessoas, ou seja, em tese escolarizadas. Era um contexto de uma obra de arte, né, de uma peça teatral. Então, ele chegou assim que, embora tenha sido meio mal educado, isso aí não caracteriza ofensa ao pudor público. As pessoas que estavam lá têm uma formação, têm um tipo de percepção, já são mais escolarizadas, têm um nível cultural, não sei o quê, que não poderiam se sentir ofendidas com isso. E ele achou, então, que não era caso de se processar pelo ato obsceno e trancou a ação penal. O que significa isso, pessoal? Quando os tribunais eles verificam que não tem não tem uma viabilidade jurídica a ação criminal, eles trancam a ação penal. Como é que fala? Coisa precoce, né? Uma cessação precoce, uma interrupção precoce da ação criminal, que vai ser arquivada. Né? O que eu estou falando... Desculpa a pergunta, acho que é bem simples, mas assim, acho que eu pelo menos não aprendi isso ainda. Esse habeas corpus, ele é motivado pela defesa lá do réu? A coisa está em primeira instância ainda, ele joga isso lá para cima, lá para o STF? Como é que funciona isso? Ô, Soares, é isso que eu ia falar também, coisas do Brasil. O que acontece? O juiz de primeiro grau do juizado especial, que é juizado de pequenas causas, infrações de menor potencial ofensivo, estava analisando esse processo.
fizeram para o Geraldo Thomas uma proposta de transação penal. Você quer um acordo? Você paga aí cesta básica e tal, a gente arquiva o processo. Ele se recusou, falou, não, eu não cometi crime nenhum. Né? Aí o que aconteceu? A defesa quis trancar esse processo, fala, não, já que o juiz não está trancando, não está querendo dar continuidade a ele, vou fazer o seguinte, vou trancar. Foi lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, apresentou um habeas corpus. O habeas corpus não foi examinado. Né? Falou que, não, nós não temos competência, eu acho, tal. Ele foi e impetrou um outro habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Lá o Superior Tribunal de Justiça, acho que indeferiu, negou esse habeas corpus. Aí ele foi e impetrou um novo habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Veja que ele está subindo de instância, né? À medida que ele tem que mudar a argumentação? Não. É constitucional, outro tribunal... Não, mesma coisa. Pode só mudar o cabeçalho lá, ao excelentíssimo ministro do STJ, excelentíssimo ministro do STF. A fundamentação é a mesma. Por isso que eu falo, gente, é meio que uma loteria, né? O habeas corpus, desculpa, o habeas corpus, ele permite a não detenção ou ele faz com que o processo cesse ou pare ou tranque, sei lá? Ou cada habeas corpus é de um jeito? Deixa eu te falar. Uma vez eu estava conversando com uma advogada canadense, ela chegou e falou assim, o habeas corpus aqui no Canadá permite discutir várias questões, sabe? Assim, é bem amplo, pode discutir muitas questões jurídicas nele, mas a pessoa sempre precisa estar presa. E acho que o Brasil talvez seja um dos únicos países que não faz isso. Então, o que acontece? O habeas corpus no mundo inteiro, e no nascimento dele, ele era uma ação para impedir que alguém ficasse preso indevidamente. Não tem motivo para ele ficar preso, vão ao habeas corpus. Aqui no Brasil, o negócio foi desenvolvendo de uma forma tão grande que hoje em dia o habeas corpus é usado para tudo, independentemente se a pessoa está presa ou não. Então, por exemplo, o juiz indeferiu a oitiva de uma testemunha, habeas corpus. O juiz não quis cancelar, redesignar a audiência marcada para o dia tal, habeas corpus. O juiz não excluiu a prova ilícita do processo, habeas corpus. Tudo você pode argumentar como o juiz não é competente para o julgamento da causa tal, habeas corpus. Então, assim, o Brasil, o habeas corpus virou uma coisa assim de louco. Você pode discutir todas as questões criminais possíveis nele, a pessoa não precisa estar presa. Então, o que vai acontecer? É uma ação gratuita, você não precisa pagar custas, não pagar nada. Nessa ação, não precisa nem ser advogado. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode assinar uma petição de habeas corpus. Tanto é que tem muito preso, né? Às vezes o preso está lá cumprindo pena, ele faz numa folha de papel um habeas corpus manuscrito, envia lá para o tribunal, falando que está sofrendo uma coação, alguma coisa, alguma ilegalidade. O fundamento é esse. Precisa haver uma ilegalidade contra a pessoa. Então, assim, o que a defesa tem feito? Eles têm usado habeas corpus, os tribunais estão entupidos de habeas corpus, porque é uma ação mais célere, entendeu? O Tribunal de Justiça indeferiu, eu vou pular lá para o STJ. O STJ indeferiu, vou pular lá para o Supremo, sabe? Então, assim, você acessa as várias instâncias com muita facilidade. E aí eu lembro, por exemplo, o caso da Lava Jato, lá o Sérgio Moro, né? Ele estava lá julgando muitos casos, parece que ele teve, assim, centenas de habeas corpus contra ele. Ele espirrava, o advogado impetrava um habeas corpus. Ia para o TRF4, o TRF4 rejeitava, ia para o STJ rejeitava, ia para o Supremo Tribunal Federal. Tanto é que foi lá no Supremo Tribunal Federal, para vocês verem a coisa, uma suspeição de um juiz foi acatada por meio de habeas corpus. Isso aí é um absurdo, juridicamente. Tipo assim, quando se fala que um juiz é suspeito, né, tipo assim, ele tem coisas, interesses no processo, o juiz tem que ser ouvido, sabe? Tipo assim, tem que dar... No habeas corpus, em tese, ele não foi ouvido. E mesmo assim se reconheceu a suspeição. A questão da competência, que o ministro Fachin estava falando, ele é incompetente, não sei o quê, vou mandar o processo para Brasília. Foi também por meio de habeas corpus. Então, assim, tudo virou habeas corpus no Brasil. E para você ver como é que fica essa situação. O pessoal acha assim, estou assegurando amplo acesso à defesa. Ótimo, mas você está tornando o nosso sistema absolutamente louco. Não tem muita coerência. O juiz aí que estava com esse caso, ele poderia ter absolvido o réu. Chega e fala que não, eu vou julgar o caso. Não, absolvo, não tem ato obsceno nem nada. Mas o que eles gostam de fazer? Eles gostam de loteria, vou tentando. Quem sabe, né? Com tantas instâncias, pode ser uma lá que acolhe o meu pedido. E foi isso que aconteceu. Imagine uma questão tão simples como essa, gente. Um crime cuja pena máxima é de 1 ano. Né? Isso aí é o Supremo Tribunal Federal que está decidindo se é crime ou não.
Eu acho que está errado. Não deveria ser assim. O sistema dessa maneira não funciona, ele se torna irracional. E aí o que aconteceu? Lá no Supremo houve um empate. Como é que o Supremo funciona, pessoal? São 11 ministros. Aí tem o presidente e tem 2 turmas, com cada uma com 5. Então, assim, cada turma vai julgando os processos lá. E, de vez em quando, o processo é julgado no plenário, com a participação dos 11 ministros. Né? Tem as causas específicas para isso. Então, nesse caso, era uma causa que uma turma ia julgar 5 ministros. Um deles estava ausente, não sei por qual razão, tinha 4 pessoas. Na votação, 2 falaram que tinha que continuar a ação penal, 2 falaram que não deveria continuar, e, excepcionalmente, quando empata essas questões nos tribunais, o Supremo tem um entendimento que, em se tratando de habeas corpus, indúbio pro réu. Vai favorecer a decisão mais favorável ao acusado. E aí ele foi trancado a ação penal, especificamente, por causa desse empate. Entendeu? Então, assim, gente, esse caso mostra muitas coisas, né? Mostra que, por exemplo, uma questão diminuta é possível se chegar até o Supremo Tribunal Federal. Mostra também que o conceito de ato obsceno ainda, né, assim, ainda se discute hoje em dia o que seria isso, né? Nós não temos nada assim tão concreto sobre o seu significado, né? E mostra também que, assim, às vezes isso aí era, né, quanto tempo que não se perdeu para talvez uma situação como essa, né? Pessoas adultas que estavam lá num ambiente, numa peça de teatro, um nível cultural e econômico assim mais elevado, que talvez nem tenham se sentido realmente ofendidos com essa situação. Deve ter sido um ou outro que resolveu lá tomar uma providência e que aí ocupa, né, boa parte aí do judiciário para lidar com essa situação. O que eu estava vendo de ato obsceno, pessoal, lá no Rio de Janeiro, sabe o que era? No carnaval, quando os foliões saíam lá dos blocos para poder urinar, aí eles iam lá para árvores, para postes, não sei o que a polícia começou a fazer? Como uma forma de coibir isso e para estimular o uso dos banheiros químicos, começou a prender as pessoas que estavam urinando fora do banheiro. Teve um show agora, acho que esse final de semana, não sei, que teve gente fazendo cocô no banco da mercearia, tipo assim... Gente, eu não sei nem descrever o que aconteceu ali. Acho que as pessoas esqueceram como que socializa. E aí o que acontece? A polícia começou a prender, falando aqui, você está praticando um ato obsceno, você está expondo seu órgão genital no público, né? E aí o que acontece? Ela é conduzida para a delegacia, vai ser lavrado lá um termo circunstanciado, para infração de menor potencial ofensivo. O que é isso? Ele chega e fala assim, não, eu me comprometo a comparecer às audiências do processo para poder ser liberado. E pronto, ele vai ser liberado. E aí ele vai ser processado criminalmente por ato obsceno. Nesse processo vai ser oferecida para ele uma transação penal. Você aceita um acordo? Se você aceitar o acordo, tal, você paga aí uma cesta básica tal, e pronto. A gente arquiva um processo. Então, assim, foi a forma que a polícia, a municipal também, guarda municipal, polícia militar, estava encontrando no Rio de Janeiro para poder coibir que os foliões agissem dessa maneira, classificando como ato obsceno. Vamos lá, Luca, depois João Pedro. Haddad, se eu vou mostrar dedo do meio para alguém, dependendo da situação, ele pode ser tanto um ato obsceno quanto um crime de injúria, ou não pode ser um ato obsceno? Não, eu acho que é o seguinte, a conduta é uma só, tem que ser um ou outro, né? Eu acho que o ato obsceno nem tanto, né? Assim, eu acho que ficaria mais no caso de uma injúria. Tá? Professor, bom dia. Oi. Sim, bom dia. Eu estou imaginando aqui uma situação de um casal que estaciona o seu veículo em uma via pública, porém mais deserta, e pratica ato sexual dentro do veículo. Eventualmente, algum morador passa daquele veículo lá e resolve acionar a polícia para fazer uma abordagem. A polícia realiza a abordagem e constata que aquele casal está praticando ali um ato sexual. Então, provavelmente tem um ato obsceno ali também. Aí, nesse caso, esse casal poderia ser enquadrado no 233? Eu acho que sim, né? Eu já vi jurisprudência assim, que menciona isso.
Se você está num carro, né, praticando aí, tendo relação sexual, você está numa via pública. A via pública, né, pode até não ter ninguém, mas é um local aberto, exposto ao público, né? Se alguém, né, eu falo assim, alguém precisa ver, né, pessoal, até para poder noticiar o fato, né, e punir, ainda que seja a polícia. Mas eu acho que caracteriza o crime, sim. Seria a prática de um ato obsceno. Pelo menos a jurisprudência tem reconhecido nesse sentido. Soares? Haddad, quando a pessoa ela aceita os termos da transação penal, ela está reconhecendo a autoria do crime e ela perde a condição de réu primário? Não. Essa é a vantagem da transação penal. Não se discute a culpa ou a responsabilidade do réu. Ele simplesmente chegou, eu aceito, eu quero ficar livre disso aqui e pronto. Não serve para antecedentes criminais, para reincidência, para nada. Então, assim, é uma forma que ela encontrou de, para crimes anões, né, pequenas infrações, seja resolvido de uma maneira mais célere, né, mais simples. Então, não tem nenhum antecedente. E às vezes, Soares, tem uma questão prática. Eu me lembro, já aconteceu poucas vezes, mas eu me lembro muito claramente de uma dentista. Ela estava sendo acusada de um crime lá de sonegação de imposto de renda, só que era uma infração de menor potencial ofensivo. Eu percebi que acho que ela não tinha cometido esse crime. Aí o Ministério Público ofereceu a acusação, a denúncia, aí chegou no momento da audiência de transação penal. Aí ela estava lá assim, toda ela, mas quais são as minhas hipóteses? Eu falei aqui, ó, você pode aceitar a transação, tudo, se você aceitar, você faz isso. A proposta aqui do Ministério Público é você pagar tanto para uma instituição de caridade, ou então, se você não quiser, você vai discutir a questão. Aí nós vamos ouvir testemunhas, produzir prova para eu poder julgar se foi culpado ou inocente. Aí eu lembro que ela chegou assim e falou, quer saber de uma coisa? Deixa eu ficar livre disso aqui do avesso. Deixa eu pagar esse negócio aí. E pronto, resolveu a vida dela. Mas, assim, eu tive a impressão, e acho que não era meu papel de juiz, sabe? Eu procuro ser imparcial para ambos os lados. De chegar e falar assim, não aceita não, que eu vou te absolver. Não, eu falo assim, está dentro da liberdade, da autonomia de vontade dela fazer ou não um acordo. Mas eu percebi claramente que, nesse caso, ela queria ficar livre, sabe? E havia, assim, a prova não era, acho que, tão consistente, contrariamente a ela. Diferentemente de muitas outras situações, que eu vejo que a pessoa realmente cometeu o crime pelas provas apuradas até então, pelo que eu posso até depois me enganar, mas assim, pelo que está apurado ali, eu vi que ela cometeu o crime, e ela está doida para fazer a transação para ficar livre disso. É o meio mais simples que ela tem para se livrar de responsabilidade. Pessoal, vamos avançar. Tinha um vídeo, né? Nesse vídeo, alguém assistiu o vídeo? Pode falar rapidamente sobre o que ele se tratava? Era uma reportagem, né? Que falava aí de união estável. Quem chegou a assistir ao vídeo? Eu assisti a Haddad, mas foram tantas coisas, mas assim, eu lembro que eram alguns, acho que não era um depoimento, só acho que mais que um, né, com relação no caso lá, era um homem que tinha 2 famílias, era isso? Isso. Mas assim, mas o engraçado é que, pelo que eu percebi, havia uma aceitação, num dos casos, pelo menos, havia uma aceitação da situação. E em outro, não. Outra mulher se mostrou enganada, né? Mas teve um segundo caso que, se não me engano, uma família aceitava a outra, né? E aqui, o que aconteceu? Realmente era isso, né? A situação básica. Um homem que tinha mais de uma família, né? Tinha uma mulher com filhos, outra mulher com filhos. Aí, tipo assim, tem situações em que as famílias até sabem da situação, se conhecem e aceitam aquilo. Tem outras situações, eu me lembro de um caso lá no Amazonas, o homem, acho que era um artista, ele tinha 3 famílias, 3 mulheres com filhos diferentes em cada uma, e nenhuma das 3 sabia da existência da outra. Acho que ele era vendedor, então, assim, tinha essa vantagem, ele falava, tem que viajar para vender não sei o quê, e cada hora ele estava passando tempos com a família, né? A questão é essa, existe no Código Penal o crime de bigamia. Você, sendo casado, contraindo novo casamento, né? É um duplo casamento. Eu fico pensando o seguinte, hoje a gente tem a união estável, né? Reconhecida por lei, pela Constituição, tudo. Será que a gente poderia, por analogia, também punir por bigamia quem vive em união estável? Tem um casamento e vive em união estável,
Ou então tem uma união estável e começou outra união estável. É possível haver essa bigamia de união estável? Uma interpretação mais atualizada aos dias de hoje? O que vocês acham? Pelo que eu vi, eu acho que não, porque eu acho que você não pode usar analogia no direito penal para criar um crime. Eu acho que nessa situação não poderia, mas eu não sei se eu entendi isso certo. Não, perfeito, é uma posição. E eu falo o seguinte, e se ele contrair vários casamentos, fazer poligamia, ele pode ser condenado? Porque o tipo penal fala só em bigamia, né? Em vez de ele casar duas, ele fala, se eu casar duas é bigamia, eu vou casar 4. Mas para você casar 4, tem que casar 2 primeiro. Exatamente. O que vai ser? Vai ser um crime de bigamia em concurso material ou um crime continuado, dependendo. Vai que ele casa 50 vezes, em circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução similares. Vai ser a bigamia em crime continuado, né? Mas então essa é uma posição. Alguém pensa em sentido diverso, que poderia ser reconhecido a punição da dupla união estável? Na minha opinião, eu acho que poderia, mas eu acho que nosso direito não tem essa possibilidade, mas eu acho que seria uma coisa muito cabível. Tá. Aqui, ó, vamos primeiro falar alguns conceitos. Nós temos aí no direito de família, o nosso Código Civil traz, o que é casamento, o que é união estável, o que é concubinato. O casamento, pessoal, tipo assim, é aquela união formalizada, né? Precisa aí de uma celebração, um registro, não sei o quê, tal, pronto. O que é a união estável? Ela não tem esse registro formal em tese, aliás, ela não precisa. Mas, assim, ela é uma convivência duradoura, permanente, pública, de conhecimento de todos, né? E a lei fala entre homem e mulher. Só que aí o Supremo falou assim, ó, não necessariamente entre homem e mulher, pode ser entre homens, entre mulheres, tal, né? E permitiu essa união homoafetiva. O concubinato, são relações entre homem e mulher proibidas, né, que não poderiam... Então, por exemplo, alguém casado que vive uma outra situação, tipo assim, de casamento, de união estável, na verdade está vivendo um concubinato. Aquela relação do concubinato, eles não podem se casar. Esse é um critério básico. Na união estável, eu posso, de um dia para o outro, chegar assim, vamos nos casar amanhã? Vamos. A gente consegue converter a união estável em casamento. No concubinato, isso não é possível. Por quê? Eu estou tendo um relacionamento com uma pessoa casada. Como é que eu vou me casar novamente? Vai ser bigamia, né? Então, essas relações, assim, digamos, espúrias, né, são classificadas como concubinato. Acaba que a lei, a Constituição, dá preferência ao casamento, pessoal. Eu digo isso porque na Constituição, quando fala da união estável, chega e menciona o seguinte, a lei adotará medidas tal para facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, tipo assim, parece que é uma vontade, uma intenção do Estado que as uniões estáveis se convertam em casamento. Tanto é que ele vai facilitar esse tipo de medida. Eu já vi união estável em que, tipo assim, isso é registrado em cartório. A pessoa chega lá, registra a união estável, tudo tal. Eu até fico pensando, por que não casa, né? Às vezes são os mesmos efeitos. Se por acaso eu me separar de um casamento ou de uma união estável, eu vou ter que pagar alimentos, prestação alimentícia da mesma forma. Os direitos de sucessão, direitos em relação a filho, tudo é a mesma coisa, entendeu? Não tem muita diferença entre uma e outra. É só a questão da formalização. Aí eu fiquei pensando nisso. Será que a união estável, já que ela é tão similar ao casamento, não poderia ser punido? Aí vocês falaram, não, mas não dá para interpretar por analogia em prejuízo do réu. E isso é verdade, né? O direito penal não permite que se use a interpretação analógica, analogia, para poder prejudicar o acusado. Mas aí deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Existe uma agravante de crime praticado contra cônjuge. Imagine um casal que vive juntos há 30 anos, aí o marido vai e mata a mulher. Não é o marido, né? Tipo assim, o companheiro mata a companheira. Eu posso aplicar a ele a agravante de crime praticado contra cônjuge? Ou não? Ele é companheiro. Não dá para eu pegar a lei e falar assim, não, onde se diz cônjuge, entenda-se companheiro. Sei. Essas analogias, para mim, é complicado de fazer. Né?
Não é simples, não. Por isso que eu estou perguntando. Alguém acha que poderia ou não? Você acha que não, Lucas? Não sei. É. Ontem eu vi uma coisa no direito civil, mas é algo mais ou menos assim. Se o legislador não quis colocar isso, cabe ao interpretador, não cabe ao interpretador colocar. Então, se a gente partir por esse lado, o legislador não quis. Por outro lado, tem aquela questão da reinterpretar o que o. Uma vez eu até comentei meio na brincadeira que a gente teria que interpretar não o que o legislador quis, mas o que ele deveria ter querido fazer. Então tem essas duas questões. Então, você pode interpretar como a questão do tempo, da época da lei, coisas Exatamente, assim. Sarmento. Eu concordo com você. Tipo assim, ó, se, por exemplo, isso aí já está até um pouco ultrapassado, porque às vezes falava assim, não era a intenção do legislador isso. Na verdade, a gente tem que ver, tipo assim, a intenção da lei, né? O legislador realmente, às vezes, ele escreve uma lei pensando numa determinada finalidade, mas depois a lei começa a ganhar até interpretação própria, assim, diferentes do que ele havia originalmente pensado. Mas, assim, realmente, ó, ele não quis diferenciar, não vamos diferenciar, né? Não vamos pensar. Mas o seguinte, eu não podia, em 1940, falar em união estável, em companheiro. Isso não existia. Começou a existir a partir de 1988, com a Constituição. Eu não tenho que, talvez, atualizar essa interpretação? Eu acho que muita coisa tem que ser atualizada mesmo. Mesmo que prejudique o réu? Não, tem que ser atualizada no código, que eu digo, no dado. E não foi. Aí, por isso que eu falo, não sendo atualizado o código, o intérprete não pode... Igual, por exemplo, nós vamos ver lá crimes contra a incolumidade pública. Aí tem desastre de trem, não sei o quê, lá fala trem, blá, 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 blá. Eu falo, ó, na época não tinha metrô. Será que se fizer uma conduta lá, descarrilhar um metrô, não vai ser um crime? Porque a lei não fala em metrô, fala em trem? Haddad, eu acho que esse é o tipo da coisa que, no final das contas, não tem resposta, é muito difícil. Mas, assim, isso vai levar na interpretação, nós vamos ficar submetidos à interpretação de cada juiz ou cada tribunal, não tem jeito. A discussão até que a gente teve em processual penal, eu particularmente acho que tem hora que a gente devia julgar mais a responsabilidade para o legislador. Tem que dar um jeito de atualizar o código com mais frequência, de manter esse processo sob vigilância maior, porque simplesmente faz o processo, são feitas as leis e se esquece. Não tem jeito, isso vai estourar lá na mão de quem está julgando, ele vai ser obrigado a processar, não tem outra saída. O problema é isso, o legislador ele nunca tem a velocidade que as mudanças sociais têm, né? Então, assim, acaba que a gente pode até esperar isso. Então, assim, por um lado, eu acho que deveria, talvez, permitir ao judiciário fazer essa atualização. A questão é que, tipo assim, precisaríamos, talvez, de um órgão, realmente, para poder unificar isso, porque cada um falando uma coisa fica muito difícil, né? Eu, por exemplo, o que eu penso? Quando a gente fala de bigamia, pessoal, é um crime que ele visa tutelar o quê? Está lá no Código Penal, é dos crimes contra o casamento. Então, assim, lá tem um objeto jurídico específico que está sendo tutelado, casamento. Não é união estável, não é concubinato. Então, assim, eu acho que, por analogia, falar que na bigamia poderia inserir, né, a união estável em substituição ao casamento, eu acho que não. Eu falo, ó, isso aí não... Imagina uma pessoa tem uma união estável, e aí tem a outra com outra união estável, isso não está afetando o casamento, o bem jurídico do casamento, nenhuma das pessoas são casadas, né? Agora, com relação ao cônjuge, né, e o companheiro, por que será que existe essa agravante de um crime cometido pelo companheiro, pelo cônjuge? Eu acho que era pela maior traição, né? Você está lá vivendo com a pessoa, tem uma maior confiança nela e é apunhalado pelas costas, né? Às vezes também, né? E é tudo, acho que na relação de confiança. Você desenvolveu um relacionamento com ela durante muitos anos, tal. Você talvez fosse a última pessoa que cometeria um crime contra ela e você o atinge.
Então, assim, eu acho que se agrava a pena também com relação a ascendente, descendente, irmão, cônjuge. Por quê? Por causa disso. E eu acho o seguinte, sendo companheiro ou cônjuge, a relação de confiança é a mesma. E aí eu acho que em ambos os casos vai ter essa violação, justificaria o aumento de pena. Então, assim, o legislador tem que atualizar? Tem, mas nesse caso especificamente não atualizou. Aí eu fico pensando assim, imagine uma contradição, um casal recém-casado aí com 1 mês de casamento, o marido mata a mulher. Ah, tem agravante. O outro casal há 30 anos, construíram uma vida juntos, 5 filhos, não sei o quê, matou a mulher. Ah, não, para ele não tem agravante. A relação de confiança do segundo caso, acho que era até muito maior, justificaria até mais o aumento da pena, né? Mas, assim, isso aí, gente, acho que é uma posição minha isolada. Se vocês olharem, assim, doutrina, jurisprudência, a interpretação que eles adotam é meio que literal. E é um critério, adotar literalmente tudo, onde se lê cônjuge, não se lê companheiro, e ponto. E se a gente for olhar o Código Penal, tem alguns dispositivos lá que já fazem referência hoje a cônjuge, companheiro, entendeu? E aí, mas alguns não foram atualizados, né, como o Soares mencionou. E aí, no meu entendimento, eu acho que eu interpretaria nesse sentido, mas não em relação à bigamia, porque lá o que se tutela é o casamento, né? E é em relação a isso que a gente tem que, acho que, focar a atenção. Mas vamos avançar, pessoal. Isso aí eu quero só trazer os problemas, não é para dar resposta aqui, não. Eu posso estar enganado, viu? Mas eu quero, tipo assim, é porque problemas surgem o tempo todo, gente. Eu lá na justiça, eu estou tendo problema o dia inteiro para poder pensar. Eu acho que, assim, o que eu quero é fazer com que vocês reflitam sobre os vários aspectos das coisas, as várias nuances, para poder chegar a uma decisão, né, mais tranquila, talvez mais bem fundamentada. Esse terceiro caso, chegaram a ver a situação do... Diga, Maria Alice. Só um comentário sobre essas analogias, sobre Sim. aquilo que você falou, que às vezes você não está contente com uma coisa e vai igual uma loteria. Pode ocorrer de alguém, tipo assim, fazer essa loteria com esses casos, tipo, o primeiro juiz não tá considerando de uma maneira que, como o senhor considera, Sim. por exemplo, que não tem essa agravante porque é companheira, mas aí eu vou e peço para outra instância para não considerar, para interpretar literalmente. Ô, Maria Alice, é o que mais acontece, infelizmente. Tipo assim, um juiz chega, se posiciona de um jeito, aí o outro que vai ser o revisor da decisão fala, não concordo com isso, tal. Aí vai para o STJ, aí não concordo. E aí o que acontece? Como nós temos muitas instâncias, a loteria aumenta. O pessoal fica achando que talvez ter várias instâncias é um sinal de segurança, vai chegar lá que eles vão pacificar a coisa. Mas se você pacificar em 2 instâncias, tá bom. Imagine se a gente tiver só 2 instâncias. O juiz decidiu e tem uma oportunidade de recurso. É tão ruim assim? Ah, não, mas esse caso é excepcionalíssimo. Ok, para esse caso, mais uma chance de recurso. Nós não, nós temos várias possibilidades. E aí o que eles falam que falta aqui no nosso país? Capital jurídico. O que é capital jurídico? É a gente começar a ter, como é que fala? Posições mais consistentes sobre as questões jurídicas debatidas. Então, realmente, seria um papel do Supremo, seria um papel do Superior Tribunal de Justiça chegar e falar aqui, pessoal, onde se lê cônjuge, não se leia companheira, ponto final. Eles estão tentando fazer isso, entendeu? Houve uma reforma do Código de Processo Civil, pelo menos na área civil, mas está sendo aplicada ao penal também. O novo CPC previu lá a questão de repercussão geral, questão de recursos repetitivos. Então, o que os tribunais estão tentando fazer? Estão tentando editar posicionamentos para que todos comecem a adotar. Mas, assim, são tantas questões que são submetidas aos tribunais que nem tudo está pacificado. Então, o que acontece? Essas divergências vão acontecendo. E aí, o que eu acho que deveria prevalecer? Enquanto ainda não tem a posição, tem que prevalecer aquela melhor fundamentação, né? É um conceito muito abstrato, né? O que é a melhor fundamentação? Mas, assim, quando você lê uma, talvez você entenda, fala assim, realmente, os argumentos expostos aqui são muito consistentes, interessantes, é difícil realmente não adotar isso, né? Não é que chegar e falar assim, onde se lê cônjuge, se lê companheiro. Não, vamos tentar explicar por quê. Mas nós vamos ter muita divergência, sim, infelizmente. Diga, Soares. Haddad, falar uma coisa polêmica aqui. Esse órgão que eventualmente teria aí o objetivo de unificar interpretações,
não estaria mais bem sediado no legislativo que no judiciário, não? Não sei, viu, sabe? Porque o que vai acontecer? Teoricamente, pelo menos, não estou falando da facilidade de criá-los, não, mas teoricamente. Não, a questão é essa. O legislativo, ele emana comandos gerais. E esses comandos gerais, tipo assim, aqui, gente, para tal situação aplica isso, pronto, está resolvido. Aqui, ó, digamos assim, temos que usar cinto de segurança quando o carro está em movimento. Pronto, emanou o comando. Aí vai chegar e falar assim, não, mas peraí, mas aconteceu essa situação que eu estava em movimento, mas na realidade eu estava dentro da minha casa, tal, como é que... não, peraí, a lei já não deixa claro. Então, o judiciário, o que ele faz? Ele começa a atuar quando a lei começa a surgir divergência sobre a aplicação da lei. Então, assim, dificilmente nós vamos conseguir editar leis que vão ser, tipo assim, totalmente imunes à divergência. E é isso o judiciário. E o que às vezes o judiciário também está fazendo? Ele agora está editando ordens gerais. Essas decisões, eles estão pegando um caso específico e falam, para situações como essa, a solução é essa. Mas, às vezes, dentro daquela situação, existem outras variáveis também, entendeu? Então, assim, é quase que uma coisa meio que infinita, um moto contínuo. Vai sempre, talvez, ter especificidades. Você nunca vai conseguir, acho que o legislador ele já cumpre o papel, ele é o melhor órgão mesmo, ele tem esse papel de definir as situações jurídicas, pronto, por meio da lei. Mas o problema é que a lei aplicada ao caso concreto vai fazer surgir muitas divergências. E aí entra o judiciário. Então, assim, não é fácil, né? Essa questão, as súmulas vinculantes no Brasil tem esse objetivo. Está tendo tanta divergência sobre a aplicação para a lei que o Supremo chega e fala assim, essa súmula é vinculante, ou seja, é uma nova lei. A partir de agora, sigam isso. É proibido usar a algema, tal, salvo naqueles casos estritamente necessários. Ok. E o que é caso estritamente necessário? Vai dar margem à interpretação. Nós nunca vamos conseguir fechar isso 100%. Entendi. Eu tento pensar que, mais uma vez, a gente devia colocar mais responsabilidade no legislativo. Sei lá. Não, sim. E o que tem que acontecer também é isso. Os juízes têm que estar muito preparados para julgar. Igual, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, eles rotineiramente desprezam as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Então, tipo assim, lá no Superior Tribunal de Justiça tem acho que 20% do habeas corpus que tramitam lá vem do Tribunal de Justiça de São Paulo, 20% ou 25%. Por quê? Porque eles não seguem a jurisprudência do STJ. Eles se julgam numa autonomia que eles podem decidir contra o STJ. Eu falo assim, o sistema não vai funcionar, pessoal. Então, assim, tem que ter uma ordem, tipo assim, tem que realmente seguir, ter conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores, né? O problema também é como se forma a jurisprudência dos tribunais superiores, né? Às vezes o pessoal das instâncias inferiores fica assim, nossa, mas que decisão péssima, é isso que eu tenho que seguir, mas infelizmente, gente, em tese é isso que tem que seguir, até que isso seja modificado. Ou então, até que você chegue e fale assim, para esse meu caso especificamente, não se aplica essa decisão superior, por causa desse detalhe. Mas, assim, falta esse capital jurídico para a gente, sabe? De nós, de todos os juízes, conhecermos a jurisprudência dos tribunais superiores, de seguirmos ela e de, eventualmente, questioná-las, mas seguindo, entendeu? Chegar e falar assim, eu até não concordo com a decisão do Supremo a respeito das algemas, mas por isso e por isso. Mas como existe essa decisão, eu vou segui-la. Quem sabe o Supremo um dia, revendo minha sentença, minha decisão, ele chega e fala assim, até que os argumentos que esse juiz colocou foram interessantes, eu vou rever minha posição aqui no Supremo. E aí vai rever para o país inteiro. Então, assim, falta essa concatenação, tinha que ser melhor trabalhada. Ainda não é. Eu acho que tem um desequilíbrio. Eu fico pensando muito numa empresa. Pensa numa grande empresa que cuja diretoria ela define regras muito abstratas, e aí não só cada setor, recursos humanos, contábeis, produção, TI, não só cada setor interpreta de um jeito as normas, como cada unidade, em cada cidade que ela tem uma loja, por exemplo, interpreta de um jeito. Não vai funcionar. Então, tem que ter um equilíbrio entre o abstrato e o concreto. Eu acho que não tem esse equilíbrio. Não, eu concordo. É isso. Não, é isso mesmo, realmente. Aí o que acontece? A empresa ela vai ter mecanismos de controle interno que ela vai fazer com que o pessoal siga o que a direção está falando.
Agora, o judiciário, às vezes, não tem que desenvolver ainda para ter esse controle interno, e nós temos o que a gente chama também de independência judicial, que às vezes é muito triste aqui no Brasil, do juiz chegar e falar assim, ó, eu decido do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quero. E aí não tem chance de funcionar. Né? Quando o juiz começar a se perceber, de falar assim, ó, não adianta eu decidir do jeito que eu quero. Eu tenho que decidir de acordo com o que os tribunais já estão decidindo. Essa questão já foi discutida, já foi remoída, remexida, tal, ainda que eu não concorde, porque senão o que está acontecendo? Eu sou o funcionário da empresa rebelde que não quero seguir orientação. Na empresa eles vão me botar na rua. No judiciário não, viva a independência judicial. E isso que eu falo, falta capital jurídico, sabe? É o conhecimento jurídico sedimentado sobre determinados temas que permitam, sabe, dar mais, assim, consistência à jurisprudência. Para uma pessoa ajuizar uma ação, falar assim, nem adianta ajuizar essa ação, a jurisprudência é toda contrária e não vai ser modificada. Então, assim, é perda de tempo. Só que o que eles veem? Não, isso é uma loteria, eu vou ajuizar a ação. A jurisprudência está nesse sentido hoje, né? Amanhã está de outro. Quem sabe? Quando eu chegar lá no tribunal, já mudou a jurisprudência. Então, virou uma loteria. Diga, Gabriel. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, turma. Professor, uma vez eu estava até discutindo isso no trabalho, e eu, assim, não sei se era uma questão muito pertinente, que acho que um dos grandes entraves relacionados a isso que a gente discute é a própria existência, por exemplo, do STJ. Eu, assim, não sei se seria uma análise muito certa, mas eu acho totalmente desnecessário você ter duas instâncias superiores. Até eu acho que isso é uma própria afronta ao princípio federativo. Por exemplo, os estados, eles têm a própria justiça e não cabe, por exemplo, ao STJ ele tentar unificar, por exemplo, determinadas divergências do TJ, e só se recorreria ao STF, que seria uma única instância, se tratasse de matéria eminentemente constitucional. E agora, por exemplo, as interpretações dos TJs, sendo divergentes, mas estando dentro da margem de constitucionalidade, não tem necessidade do STJ. Gabriel, E assim, concordo completamente. Aqui, ó, por que existe o STJ? Existia antes da Constituição de 88 o TFR, o Tribunal Federal de Recursos. Então, por exemplo, o juiz federal antes de 88 ele era uma vaca sagrada. O juiz de primeiro grau decidia, só tinha recurso para o TFR lá em Brasília, sabe? Não tinha um tribunal de justiça como tem em cada estado. Já ia direto para lá. Então, assim, eram decisões que, né, tinham um impacto muito grande. Veio a Constituição de 88, acabou com o TFR. O que ia fazer com os ocupantes do cargo? Vai rebaixar para virar juiz federal, para virar desembargador, não sei o quê, tal. Não, vamos criar o STJ. E criaram o STJ, colocaram todos os integrantes do TFR e adicionaram mais alguns. Mas realmente é um contrassenso. O papel do STJ é unificar a interpretação da lei. A interpretação do Código Penal, do Código Tributário, do Código de Processo Civil. Mas o problema é o seguinte, igual você falou, nós temos várias regiões do país, vários estados. Existe algum mal de cada estado adotar uma postura específica? Sei lá no Amazonas eles estão falando sobre pequena propriedade rural. É a área lá de 100 hectares. Aqui em Alagoas eles falam que a pequena propriedade rural tem 5 hectares. Está adaptado à sua realidade. Precisa de uma corte que chega e fala assim, não, gente, pequena propriedade vai ser 50. Mas espera aí. Então, o que acontece é isso. Eu acho que nós estaríamos muito bem resolvidos se a gente tivesse um juiz que julgue a causa, um tribunal de justiça ou federal para poder julgar em segunda instância, rever a sentença, e, em situações excepcionais, Supremo Tribunal Federal. Entrou realmente o STJ no meio, isso aí complica. E o que eu vejo em várias situações? Muitas vezes o STJ toma uma posição, o Supremo, anos depois, desautoriza, fala, não é essa a solução, não, a solução é outra, e adota coisa diferente. É isso, o que acontece? Falta de capital jurídico. A gente estava achando que o STJ pacificou a questão, que a gente podia adotar aquele entendimento e tal, não. Mudou toda a jurisprudência, porque o Supremo não concordou com o STJ. E se tivesse uma corte acima do Supremo, a gente ia ter divergências também. Não adianta ter muitas cortes como sinônimo de segurança jurídica. Eu acho que é pelo contrário. Quanto mais instâncias tivermos, mais possibilidade de variação vamos ter.
O pessoal aqui, ó, a conversa está muito boa, mas vamos avançar nos problemas aqui, que já são 9h20 quase. O Miserinha, pessoal, qual que é o caso do Miserinha? Né? O pessoal não perdoa, né? Deram o apelido dele de Tião Anaconda. É isso. Ele estava lá namorando uma moça, não tinha um relacionamento sexual, se casaram. Depois, no casamento, na primeira noite lá de núpcias, foram ver lá, ele tinha um micropênis. A moça falou que se sentiu enganada, né? Foi e tal, falou, ó, quero indenização por dano moral. E pediu, ajuizou uma ação pedindo R$200 mil de indenização. Além, né, já que houve um ato ilícito, digamos assim, né, que está gerando uma reparação, eu pergunto a você o seguinte, ele não praticou o crime do artigo 236? Contrair casamento induzido em erro essencial o outro contraente. O que vocês acham? Ele induziu a mulher a um erro essencial? Qual foi o erro essencial? Não. Ele ocultou que tinha um micropênis. Lá na essencial? Não, é aí que eu tô perguntando para vocês. Eu estou retornando a pergunta, né? Não, é porque lá na reportagem a mulher falou que isso fez ela perder o interesse sexual e isso seria crucial no casamento, né? Então, para ela seria essencial, mas assim... Aí, é bem chato. Perfeito, Luca. Aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, não dá para interpretar esses crimes do Código Penal sem recorrer ao Código Civil. Então, assim, lá fala o que é erro essencial. Esse é o crime, né? Induzindo a erro essencial. Esse crime, na verdade, são dois. Você induz o cônjuge a erro ou então oculta o impedimento, né? E aí, gente, aqui, ó, é a ação penal que depende de queixa, ou seja, iniciativa privada. Tem que contratar um advogado que vai fazer, né, que vai escrever lá a acusação contra o cônjuge aí que teria provocado o erro ou impedimento. Vamos lá. O que é erro essencial? O Código estabelece, ó, isso é erro essencial. O caso dele se amolda a alguma dessas circunstâncias? Eu acho que o inciso primeiro não, né? Boa fama, tal. Crime anterior também não. Mas acho que o terceiro, será que se encaixa? É um defeito físico irremediável? Eu acho que não seria um defeito, entendeu? É uma característica dele e ela pode, na minha opinião, até pedir anulação do casamento. Mas se pedir dinheiro, em cima de indenização, eu acho incabível. E as mulheres da turma, o que acham, pessoal? Vamos ver uma visão feminina. Olha, eu não tenho resposta. Eu não acho que deva ser considerado crime, principalmente. Agora, indenização, eu também não sei, mas acho que seria mais plausível. Aqui, gente, o fundamento desse inciso terceiro, igual, por exemplo, aqui também fala moléstia grave e transmissível. Às vezes, tipo assim, né, a pessoa tem uma doença genética que é grave, tudo, que se transmite aos herdeiros. Se o cônjuge soubesse dessa moléstia previamente, talvez ele achasse, não, eu não quero que isso aí passe para meus filhos, eu não vou levar esse relacionamento adiante, né? Então, assim, por essa razão se fala que é um erro essencial. Mas tem essa outra questão, um defeito físico irremediável, né? Que não seja uma deficiência. Será que isso aí poderia ser enquadrado? Por isso que eu falo, pessoal, ó, o legislador cumpriu o papel dele. Ele escreveu a lei, pronto, está resolvendo a situação. Mas o problema é, vamos agora aplicar a lei ao caso concreto. Há várias possibilidades, né? Eu já apresentei esse caso antes, teve gente que chegou e falou assim, ó, para mim isso aí era um defeito físico. Eu acho que é um erro essencial. Outro chega e fala assim, não, eu já não acho que é erro essencial. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, uma pessoa impotente, né? O marido é impotente. Isso é erro essencial? É um defeito físico irremediável? Mas se ele fingiu que não era... Não, eles não tiveram um relacionamento antes de casar. Chegou lá na hora, ele não consegue ter uma ereção. Então, assim, é um defeito físico irremediável isso?
Em princípio, não. Né? Eu Tem acho que tratamento. não. Né? Vocês acham que não? Isso aí não seria causa... Por que eles falam em erro, gente? Eles falam em erro como uma forma de anular o casamento. Se está caracterizado o erro, aquele casamento pode ser anulado. Entendeu? Então, assim, o fato de ter uma impotência, né, sexual não seria um erro essencial. Uma outra pergunta. E o fato da pessoa ser estéril? Não fala nada para a pessoa, para o cônjuge, depois casa-se com ele, não conseguem ter filho, fala, não, desde o início eu sabia que eu era estéril, mas eu não quis falar nada, porque senão você ia me largar. Isso é erro essencial? Eu acho que esse caso é mais importante, pelo menos para a constituição da família. Sim. Eu acho que o erro vai depender da intenção da pessoa que casou. Se ela quis casar para constituir uma família, porque o sonho dela é ter filho, para ela pode ser um erro essencial, mas assim, ela tá, nesse exemplo, se ela está pedindo 200 mil reais de indenização, a troco de quê? Só anula o casamento. Pessoal, o que eu quis trazer é o seguinte, né? Vamos passar aqui mais rápido. E além do erro essencial, gente, tem lá também a ocultação de impedimento. O que significa isso? Tem pessoas que não podem se casar. Então, por exemplo, pais com filhos, né? Afins em linha reta, ou seja, genro com sogra, né? Irmãos, pessoas casadas. Então, assim, são as proibições. Essas pessoas não podem casar entre si. Então, se por acaso eu sei dessa situação, mas eu oculto esse impedimento, eu posso responder por esse crime. Imagine, eu descobri que eu sou irmão dessa pessoa que eu amo tanto, tal. Ela não sabe, não, nossos pais, né, nossas mães são diferentes, mas o pai é o mesmo, tal. Não vou falar para ela, não, que eu quero casar com ela. Em tese, ele estaria ocultando esse impedimento. Seria caso de cometer um crime. Pessoal, mais alguns comentários a respeito disso. Esses erros, impedimentos para, né, anular casamento, eu falo assim, já está meio ultrapassado. Hoje em dia, você não está aguentando mais viver com a pessoa, pega as suas trouxas e vai embora. Hoje nós temos a separação, que se converte em judicial, que se converte em divórcio. Isso só tinha sentido até 1967, quando não tinha lei de divórcio. Então, assim, para você anular, terminar um casamento só anulando. Aí, como é que é? Você tinha que provar que houve um impedimento ao casamento, tinha que provar que houve um erro essencial, aí você conseguia anular o casamento. Hoje em dia, isso acabou. Você vai lá no juizado especial, na conciliação, gente, da justiça, leva seu cônjuge, você não precisa pagar custas, não paga nada, você pede justiça gratuita, não precisa nem levar advogado, você faz um acordo ali, sai de lá separado. Ou então vocês vão no cartório. Chega lá no cartório vai precisar de um advogado, tem que pagar taxas também. Mas, assim, é mais expedito, mais rápido, sai de lá separado. Então, assim, primeira coisa, então essa questão de anulação, para mim, já está um pouco ultrapassada. Né? Isso seria um erro essencial? Realmente, assim, vai depender da situação. Né? Igual falou assim, mas qual que era a finalidade do casamento? É lógico, o casamento ele tem várias finalidades, gente. Ele tem finalidade de geração de filhos, de convivência mútua, respeito mútuo, amor, não sei o quê e tal. Então, assim, em tese, tudo isso é finalidade de um casamento. Mas, assim, eu já vi decisões falando a questão da pessoa estéril. O tribunal chegou e falou assim, ter filhos não é uma condição essencial a um casamento. Então, o fato dele ser estéril não é um erro essencial. Então, não é causa de anulação de casamento. Eu confesso, assim, eu teria minhas dúvidas. Eu acho que ter filhos, igual mencionou aqui, é um dos objetivos do casamento. E se para aquele casal, ou pelo menos para um deles, era um elemento essencial, muito importante, isso aí acho que tem que ser levado em consideração. Relativamente a esse caso, né, da impotência, pessoal, olha o que aconteceu. Isso é um caso, tem a impotência coeunte e a impotência generante. A impotência generande é de gerar filhos, né? Ele é estéril. A impotência coeunde é de ter ereção, de conseguir manter uma relação sexual. O Tribunal de Justiça de Minas, assim, tem 20 anos a decisão, né, gente? Mas assim, foi o mais recente que eu consegui achar, discutindo. Acho que perdeu o sentido essa discussão de anulação de casamento. Hoje se separa. Mas o que ele falou? Aqui, o casal não conseguia ter um relacionamento sexual. Eu, de certa maneira, talvez concorde com isso. Você ter um casamento sem um relacionamento sexual, eu acho que é difícil.
né? Em tese, as pessoas casam com esse objetivo, é um dos objetivos também, é por meio disso que você vai gerar uma família, né? Então, assim, foi reconhecido. Mas, como vocês falaram, para alguns de vocês, não seria talvez uma causa de erro de anulação, né? E aí, no caso do Tião Anaconda, né, do Miserinha, pessoal, realmente, assim, a mulher, eu acho que ele tem um pouco de culpa no cartório no seguinte sentido: ele ocultou dela esse fato. Ele se recusava a ter relações sexuais com ela antes do casamento, falava que era por questões religiosas, mas, no fundo, eu acho que ele estava com receio de perdê-la. Gente, isso é minha teoria da conspiração, né? Minha intuição. Mas, assim, ela também aprontar esse escarcéu depois, colocar a indenização e tal, às vezes ele que precisaria de ajuizar uma ação por indenização por dano moral, pela publicidade que ela está provocando para ele, né? Se fosse uma pessoa mais fina, chegava assim, que ó, não dá para viver com você, não. Para mim, isso aí é essencial, tal, vamos separar. Separou, pronto, segue a vida. Mas ela provocou um escarcéu muito grande. Diga, Maria Alice. Seria difamação? Ah, desculpa. Seria, tal, uma difamação, né, um ato atentatório à honra dele, né, poderia talvez ser concebido isso. O problema é que, não sendo mentira, né, mas nós temos a exceção da verdade, mas que só vale para funcionário público, né? Se fosse um funcionário público, ele tinha o direito de chegar e falar assim, não, eu quero provar que isso aqui é verdade, eu não estou difamando, não. Ela não teria como provar, mas seria um enquadramento, uma difamação. Professor. Oi. Nesse caso de anulação, hoje talvez não faça tanto sentido por causa de divórcio, mas quando você divorcia, você não deixa de ter parentesco nem com sua sogra, nem com seu enteado. Exatamente. No caso de anulação, esse parentesco cessa? Ah, boa pergunta. Acredito que cessa sim, porque na anulação, no divórcio, o que acontece? O matrimônio, ele persiste, entendeu? O que você não está dissolvendo o matrimônio, fazendo ele desaparecer. Você está pondo um encerramento nele. E ele persiste com todos os seus efeitos anteriores. Agora, na anulação, você está eliminando ele na origem, entendeu? Então, sim, eu acredito que vai desaparecer essa relação. Tanto é que quando você anula um casamento, você pode contrair um novo casamento sem nenhum problema, né? Mas mesmo no divórcio, aí eu já estou pensando na questão religiosa, né, da Igreja Católica. Por que acontece na Igreja Católica? Esqueçam isso que eu falei por último, pessoal. Se você se separou, divorciou, você pode casar civilmente novamente, sem nenhum problema. Então, você pode casar várias vezes no civil, desde que você termine, né, o relacionamento anterior. Mas na Igreja Católica, não. Na Igreja Católica, se você casou uma vez só, já acabou. Você não tem chance de casar de novo, salvo se você anular o casamento. Então, tem gente que tenta anular o casamento na Igreja Católica para poder casar de novo na igreja. Tá bom? Pessoal, lembram daquela novela? O Soares talvez lembre, o Sarmento, os meninos aí mais novos, não sei se vão lembrar do Amor à Vida, não é? Acho que era Amor à Vida. Minha mãe está vendo de novo. Vale a pena ver de novo? Na Globoplay. Então, gente, quem lembra desse caso aí do Bruno, da Paulinha? Alguém sabe relatar o fato? A Paulinha era filha da... Acho que esqueci o nome da... Paola Oliveira. Paloma. 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 Ela era filha da Paloma, com um cara que a família dela não gostava, e o irmão dela queria herdar o hospital. Aí ele pegou a menina, a Paloma teve um parto num bar, um parto bem bagunçado, e o irmão dela, o Félix, pegou a menina, Paulinha, e colocou numa lata de lixo, não é meio uma lata, mas enfim, deixou a menina no lixo. Aí o Bruno achou a menina e registrou como se fosse dele, aliás. Isso, e com um detalhe, né? Ele tinha acabado de sair do hospital chorando, porque a mulher dele estava esperando um filho e ela morreu no parto e a criança também. E aí, o que ele fez? Ele achou, é coisa de novela, né, gente? Ele achou a criança na lata de lixo, voltou para o hospital, conhecia a médica que fez o parto, falou, vamos fazer o seguinte, fala que tinha gêmeos. Então, morreu a mãe, morreu a outra filha, mas a gêmea sobreviveu.
E pronto, dito e feito. A médica concordou com isso, lavrou a certidão de nascimento, pronto, virou filha dele. Ele comete esse crime? Eu acho que se enquadra bem no tipo de registrar como seu filho de outrem. Acho que sim. Não é? Registrar como seu filho de outrem. Aplica-se para ele o motivo de reconhecida nobreza, no parágrafo único? Uai, acho que sim, porque ele Eu também acho salvou que a sim. menina da morte. Isso é interessante. Acho que na essência, por isso que eu falo, qual que era a vontade, a intenção do legislador quando previu esse parágrafo único? Em 1940, não era raro uma mulher solteira que seria vista como mulher desonesta ter um filho. Aí falava, nossa, vai desonrar a família inteira. O que acontecia? A irmã mais velha, casada, pegava o filho como se fosse dela e falava, não, eu vou criar, ele vai ser meu filho. Pronto. Evitei a desonra na família. Um motivo de reconhecida nobreza. Isso que era a explicação para a época. Hoje a gente talvez possa pensar em outras hipóteses, né? Igual, por exemplo, o Bruno, né? O Malvino Salvador. Ele evitou que a criança morresse e tal. Eu já vi decisão, acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo, falando, isso era um motivo de reconhecida nobreza, salvou a criança, a criança tinha sido deixada na porta da casa dele, ele pegou para ela e registrou. Mas eu também tenho minhas dúvidas, viu, pessoal? Porque, assim, o correto não seria ele chegar, levar para um juizado de menores, deixar a criança numa fila de adoção para poder regularizar esse processo? Eu concordo com isso. Eu acho que, assim, seria obrigação dele, naquela situação, socorrer a criança de toda forma. Acho que o procedimento correto seria ele fazer isso. Acho que isso não confere uma nobreza muito grande, assim, não. Eu pensei por esse lado. Eu falei que, realmente, assim, é nobre ele ter salvado a vida da criança, mas eu acho que até é uma obrigação, né? Tá lá uma criança desamparada, você vai fazer o quê? Vai virar as costas? Isso é uma missão de socorro. Então, assim, ele deixou de cometer um crime ao não se omitir, né, em salvar a criança, mas aí acho que ele deu um passo adicional. Ele começou a falsificar informações, quando, na verdade, ele deveria, talvez, encaminhar para adoção. Aí eu quero só trazer para vocês rapidamente, gente. O processo de adoção é gratuito, ele tramita na vara da infância e da juventude, tem que ter uma idade mínima para adotar, tem que ser maior de idade, né? Pouco importa ser casado, solteiro, mas tem que ter pelo menos 18 anos. Tem que ter uma diferença etária, assim, de 16 anos, talvez para evitar justamente o desenvolvimento de relacionamentos. Se bem que isso aí não evita, né? Vocês lembram o caso aí do Woody Allen, né? Que parece que ele tinha um relacionamento com a filha que foi adotada pela Mia Farrow, né? Que era a mulher dele. Mas, assim, em tese, essa separação etária é para evitar isso, que se desenvolva um relacionamento amoroso, assim, sexual, entre adotante e adotado. Aí o que acontece? É feita uma análise documental, análise por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, né? Basicamente psicólogo, assistente social também. Feito isso, a pessoa que tem interesse em adotar ingressa no SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acompanhamento. Começa a buscar crianças, né, no Brasil. Se localiza uma criança que dá para ser adotada, inicia-se um estágio de convivência. Depois desse estágio de convivência, o juiz vai chegar e falar assim, perfeito, tal, finalizou a adoção, pronto. Tornou-se pai, tornou-se mãe da criança adotada. Eu trouxe para vocês alguns dados sobre adoção. Professor. Oi. Uma pequena interrupção. Antigamente existia a tal da adoção brasileira. Por exemplo, a pessoa dava... Sarmento, vou falar nisso. Você espera um instantinho? Certo. É logo depois desse slide. Aqui, pessoal, vejam só. Nós temos aqui acolhidos no Brasil quase 30 mil crianças. É o registro que eu tirei ontem. Então, assim, tem 30 mil crianças em abrigos prontas para serem adotadas. Não. Assim, em tese, estão acolhidas. Disponíveis para adoção, 4.134, ou seja, já passaram aí por um processo de avaliação, tudo mais. Olha que interessante, pretendentes disponíveis tem 32 mil. Por que será que esses 32 mil não adotam os 4 mil? Por que crianças disponíveis para adoção não é zero? A resposta está aqui do lado.
normalmente quem quer adotar, pessoal, não quer pegar a criança mais velha, quer pegar recém-nascido. Então, assim, o que eles falam? 83% das crianças têm mais de 10 anos. Então, assim, olha que estranho que soa, né? Existem muitas pessoas querendo adotar, 8 vezes mais, praticamente, do que disponíveis para adoção. Para mim, esse número disponível para adoção devia ser 0, mas não é, porque eles selecionam quem será adotado. E, normalmente, só recém-nascidos é que são mais facilmente adotados. Então, o que acontece, gente? Existe essa fila. O Bruno lá, ele furou a fila, em termos gerais, né? Ele chegou e falou assim, não, eu mesmo vou adotar, talvez, a brasileira. Isso é crime que o Sarmento está falando, né? O que é a adoção à brasileira? A mãe deu à luz a uma criança, não quer ficar com a criança, lá no próprio hospital mesmo, às vezes até uma enfermeira, alguma coisa, entra em contato com alguém chega, não, eu vou registrar como se fosse meu filho. Vai lá e registra aqui, ó, nosso filho acabou de nascer. Pronto. Virou filho, sem nenhum processo judicial, sem nenhuma adoção, sem nada. Isso é crime? Eu acho que sim, porque não é uma mercadoria, né, que a família dá. A gente está falando que a própria criança ela tem o direito de saber de tudo, né? Sim, exatamente. Isso é aquele negócio, registrar o filho de outrem, né, como se fosse próprio. Incorre aí nessa coisa. Ah, mas foi por um motivo de nobreza, a mãe não queria. Mas, professor, e quando não registra? Quando pega, tipo assim, tá registrado o nome da mãe, mas aí a mãe fala, ah, não, eu sou pobre, como meu filho pode criar? Acontece muito isso, acontece muito também da mãe voltar e pegar de novo. Não, beleza. Aí tipo assim, não é crime, porque o crime é, né, o quê? Registrar filho alheio como próprio. Se não foi feito o registro, a conduta é atípica, né? Então não vai se enquadrar. Então, assim, aqui seria necessário justamente, ó, eu quero registrar para reconhecê-lo como meu filho, fazendo isso à margem da tramitação legal que deveria ter. Aí eu acho que incorre aí no artigo 242 do Código Penal. E uma outra coisa, gente, o 242 é outro exemplo de crime de tipo misto cumulativo, como aquele crime lá dos crimes com sentimento religioso. Vejam aqui, ó, dar parte alheio como próprio, um crime. Registrar como seu o filho de outrem, outro crime. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil, outro crime. Um agente, às vezes, ele pode fazer essas 3 condutas, sabe, uma atrás da outra. Ele vai estar cometendo 3 crimes diferentes. Essas 3 condutas poderiam estar em tipos penais distintos, mas o legislador, diante da proximidade delas, falou, não, vamos colocar tudo junto. E aí foi a opção que ele fez. Sarmento, respondi a sua questão? Respondeu, e com a pergunta que eu não... A intervenção que eu não sei quem fez, a menina, que eu não vi quem é, também. Porque minha avó, ela fez isso, ela pegava para criar, e aconteceu várias coisas. Ela não teve filho natural, pegou vários, inclusive minha mãe, e aconteceu das mães voltarem para pegar de volta. Só 2 ficaram, minha mãe e mais alguma, e mais uma outra, minha tia. E lá, depois disso, minha mãe já era casada, a gente já era nascido, velho e tal, aí que minha avó adotou oficialmente. Aí, nesse caso, então, não houve crime, né? Não. Se não foi feito o registro, então não há que se falar, né, na prática de crime. Ô, pessoal, aqui, já são 9h40, o que vocês acham? Vamos continuar isso posteriormente? Porque eu estou preocupado com o horário de vocês aí, às vezes na próxima sexta-feira a gente começa pelo problema 5, o que vocês acham? Ou podemos já finalizar? Aí vai depender de vocês, que eu estou vendo até que já estão saindo da sala, alguns. Acho melhor deixar sexta-feira, então. Como é que é? E por Parece isso, melhor deixar eu sexta-feira. queria até te perguntar, o que seria ocultar recém-nascido? Isso, então só responder o Luca. Ô, Luca, ocultar recém-nascido. Nasceu um filho de um milionário, ele tem direito a toda herança. Eu falou, não, peraí, mas eu que vou ter essa herança se ele não aparecer, se ele não existir. Então, assim, eu não vou matá-lo, mas eu vou ocultar que é filho dele, tipo assim, né? Não vou mostrar para o mundo que ele existe,
para suprimir um direito inerente ao Estado Civil, talvez o quê? O direito à herança. Aí você dá ele para outra pessoa, por exemplo? Dá para outra pessoa, ou então, né, oculta a existência dele, pronto. E aí não vai ser o caso de... Ele não vai ser o herdeiro dele, eu que serei. É coisa de filme, mas é basicamente nesse sentido. Entendi. Pessoal, ó, então vamos fazer uma coisa. Eu, na sexta-feira que vem... Ó, se vocês quiserem, até na quarta-feira, a gente poderia dar continuidade disso, na parte da manhã. Mas, se preferirem, na sexta-feira, a gente começa falando sobre esses crimes e entra também em crimes contra a incolumidade pública. Pode ser? Por mim, pode, professor. Tá, na sexta-feira... Para achar melhor. Não, vamos fazer isso. Vamos na sexta-feira, porque eu acho assim, mais umas 20 minutos, meia hora, a gente conclui essa... Não, uns 20 minutos a gente conclui esses dois problemas, tá bom? A gente começa na nossa aula sexta-feira, então. Tá joia, pessoal? Obrigado, então, pela atenção. Desculpa aí estender o horário. Boa semana. Isso, e bom fim de semana para vocês. Boa tarde. Eu Oi. te fiz umas perguntas no chat, você lembra? Isso. Você quer... Ô, pessoal, eu vou responder o Luca aqui umas perguntas, que se vocês quiserem ficar aqui, fiquem à vontade. Eu até copiei aqui. Só foram essas perguntas, né, Luca? Essas aí. Você colocou na primeira pessoa tudo, mas você não está com essa intenção, não, né, Luca? Não, ainda. Você podia colocar lá, fulano, tá, mas falou, não, eu e meu amigo, eu até fiquei preocupado. Mas então vamos lá. Você está querendo matar alguém, não é? E aí pediu a arma para o amigo. Em tese, você pegar a arma dele é cumplicidade. Ou seja, é um ato que não é tão relevante como uma coautoria. Né? Qual que é a diferença? O que é que nós vamos ter no concurso de pessoas? Nós vamos ter coautoria e cumplicidade. Coautoria são aquelas pessoas que desempenham papéis importantíssimos no cometimento do crime. Cumplicidade são aquelas que têm um papel acessório. Ok? Então, vamos ver. Você não acertou o tiro em ninguém. Mas, assim, você atirou mirando a pessoa. Se você atirou mirando a pessoa e houve aquela tentativa branca que você não acertou ninguém, você responde por tentativa de homicídio, ainda que não tenha acertado. Eu preciso provar no processo que havia a intenção de matar e que essa intenção foi externada por um ato que, realmente, por circunstâncias alheias à sua vontade, a falta de pontaria, né, acabou que não atingiu o objetivo. Eu acho que a Daniela falou ano passado que se for uma pessoa que não sabe atirar, que dá um tiro e pega num fio de cabelo da pessoa, responde por tentativa de homicídio. Agora, se provar que a pessoa é um atirador de elite, de ponta, que deu um tiro e acertou no ombro da pessoa, responde por lesão corporal. Concordo. Né? Porque, assim, aí a intenção está muito clara. A primeira tinha uma intenção de matar, mas não conseguiu porque não tinha, né, não tinha habilidade. O outro não tinha intenção de matar, ele tinha intenção de lesar. Eu sou um sniper, eu vou acertar o ombro dele, eu só quero machucá-lo. Pronto, é lesão corporal, a intenção dele é essa. A questão é provar isso num processo, né? Mas tudo é possível. Então, assim, nesse caso, o que acontece no número 1 aqui? Ele vai responder por tentativa de homicídio e o amigo também, gente. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte... existe unidade de crime. Dificilmente alguém comete um crime, duas pessoas, um responde por um crime e o outro responde por outro. Normalmente, os dois concorrem para o mesmo tipo de delito. Então, se o amigo sabia que ele emprestou a arma para poder cometer o homicídio, o amigo vai responder pela tentativa de homicídio, que é o crime pelo qual o agente também responderá. Ok? Vamos para o 2 aqui. O tiro acerta a vítima, mas não chega a matá-lo. É um crime tentado. É a mesma coisa. Vai ser o crime tentado, o partícipe vai ser punido pela tentativa também. Os dois respondem por tentativa de homicídio. O partícipe como partícipe, né? Como partícipe. Um vai ser autor da tentativa de homicídio, o outro partícipe da tentativa de homicídio. Aí o 3, acho que entra a questão do sniper. Se o meu dolo fosse apenas de ferir, né, aí era lesão corporal. Ah, não, mas eu acabei matando. Então, gente, é um crime pré-ter-doloso. O que é um crime pré-ter-doloso? Eu queria um resultado menos grave e veio um resultado mais grave, que decorreu até de dolo ou culpa.
o que acontece? O agente vai responder pelo quê? Lesão corporal seguida de morte. Pessoal, mais lembre, isso aí tem que ser provado num processo. Eu acho assim, imagina, a pessoa atirou e matou. Aí para ele falar assim, não, eu só queria ferir e provoquei o resultado morte, eu acho que jurado nenhum, isso aí o júri que vai julgar, acho que jurado nenhum vai acreditar nisso. Mas nós estamos discutindo em termos assim, bizantinos, né, acadêmicos. Em tese, seria essa a resposta. Ele quis ferir apenas, matou, lesão corporal seguida de morte. E o partícipe? Pessoal, o partícipe, ele só responde pelo crime pelo qual ele tinha consciência que estava contribuindo. Então, o que vai acontecer? Ele vai responder apenas pela lesão corporal. E isso tem uma regrinha clara no Código Penal, né? O artigo 29, parágrafo 2º do Código, diz o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, vai ser aplicada a pena deste. A pena pode ser aumentada se o resultado mais grave era previsível. O que o Código está dizendo? Aqui, ó, o partícipe quis dar a arma para o amigo só para poder ferir, ele vai responder pelo ferimento apenas. Agora, era previsível que desse ferimento pudesse resultar a morte? Não significa que o partícipe vai ter a pena da lesão corporal seguida de morte. Ele continua tendo a pena da lesão, porém, em razão da previsibilidade do resultado, a pena será aumentada até a metade. Então, assim, o que vai acontecer? O partícipe responde por lesão corporal, o autor por lesão corporal seguida de morte, mas sendo previsível o resultado, o partícipe pega a lesão corporal aumentada pela metade, até a metade. Ok? Tá. E aí, dúvidas? faz os cálculos todos lá, bonitinho. Calculei a pena do partícipe. Isso. Oral, no final, aumenta até metade. Isso. E qual que é a pena de um partícipe em termos gerais? Ô, pessoal, a questão é essa. Não tem distinção. O Código não fala. Então, nós estamos falando, por exemplo, do estupro, 6 a 10 anos. 2 pessoas cometeram. Um ficou só olhando, vigiando para ver se vinha alguém, o outro fez a condição carnal, usou violência e tal. Eu acho que quem ficou só vigiando é partícipe. O outro é o autor. O que vai acontecer? As penas são as mesmas, 6 a 10 anos. Mas eu vou avaliar a contribuição de cada um. A Constituição não fala de individualização das penas, o Código não fala que cada um responde na medida de sua culpabilidade. Então, eu, como juiz, sabe o que eu faria? Eu falei assim, ó, você que estuprou, fez a conjunção carnal, empregou violência e tal, sua pena vai ser 8 anos. Você, partícipe e tal, você só vigiou, sua pena vai ser 6 anos, é o mínimo legal. Pô, mas não está muito alto ainda o mínimo legal, 6 anos? Ah, não sei. Mas se você achar que está alto, o que você pode fazer? Aplica o artigo 29, parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, se você achou que a participação dele foi de menor importância, você ainda reduz, né? Isso só vale para o partícipe. Coautor não tem participação. Então, no fundo, gente, quando tem um conjunto de pessoas cometendo crimes, né, o que a gente tem que verificar é o seguinte: quem tem contribuições mais decisivas vai ser autor. Quem tem contribuições acessórias vai ser partícipe. Todos concorrem para o mesmo crime? Sim, em regra estão praticando o mesmo crime. O que vai diferenciar vai ser justamente a pena. Entre o mínimo e o máximo legal, eu vou colocar penas mais elevadas para os autores, penas mais baixas para os partícipes. Diga, João. Professor, só uma pergunta que eu fiquei em dúvida aqui. No caso da participação de menor importância, a pena ela poderá ser fixada abaixo do mínimo legal? No caso, por exemplo, 6 a 10 poderá ser fixada em 4 anos, por exemplo? Sim, pode ser. É uma causa de diminuição de pena, ou seja, ela pode abaixar do mínimo legal, sem nenhum problema. Ah, tá. Ok, pessoal? Deixa eu ver, eu estou vendo a mensagem aqui, só um instantinho. Não, é isso, né? Luca, respondido? Alguma dúvida? Respondido, Haddad. Muito obrigado. Então tá, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos, né? A gente se fala aí na próxima semana. Um abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais, gente.